Boa tarde, estamos no ar para mais uma live da Agente Seguradora, dessa vez falando sobre perspectivas do mercado segurador, hoje com dois craques do meu lado, Vicente Glitz e Cassiano Valérios. Antes de a gente dar início, e enquanto o pessoal tá entrando, eu queria agradecer de público mais uma vez o pessoal da TI, da Agente Seguradora, encabeçada pelo Vinícius, que conseguiu mais uma vez deixar que a gente possa beber da sabedoria de mais duas pessoas conosco, porque muitos já sabem que o Instagram só permite duas pessoas interagindo, e hoje nós conseguimos ter os dois craques conosco. Então, a pauta é longa, eu acredito que vai ser uma live muito inspiradora e que possa nos passar muito conhecimento, que é o nosso propósito. Sendo assim, eu apresento para vocês os nossos convidados: Vicente Glitz, que é mestre em gestão e técnicas de seguro e sócio da Frico Corretora, e o Cassiano Valérios, sócio da Valérios Seguros. A gente tem uma pauta pré-estabelecida, é lógico que a gente vai mudando, mas eu queria começar com os dois fazendo as suas apresentações e contando um pouquinho da história de cada uma dessas corretoras que já passaram a meia-idade e, graças a Deus, a segunda geração já está fazendo as coisas acontecer. Para vocês terem ideia, a gente mal começou, vocês nem falaram ainda, e a gente já tem mais de 100 pessoas online conosco. Então, Vicente, muito bom te ter conosco. Obrigado por aceitar o convite. A palavra é tua. Bom, primeiramente queria agradecer aí, Marcelo, a oportunidade de estar com vocês, tanto contigo quanto com o Cassiano. Eu acho muito legal a gente promover discussões na área de seguros e envolvendo tanto seguradora quanto corretora, né? Eu acho que é muito legal para o mercado e, enfim, para mim é muito legal estar aqui com vocês discutindo um pouco. Bom, falando um pouco sobre a corretora, né? Para mim, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, né, Marcelo? Tu me conhece bem e pelo que o nosso time vem construindo aí nos últimos anos, né? Então, falar da Frico é sempre muito legal para mim, cara. A Frico, ela foi fundada em 1955, né? Em 1965, então há 55 anos atrás, né? É bastante tempo, né? Então era um tempo em que a cultura do seguro, ela praticamente inexistia, né? O meu pai me contava muito isso, né? E foi o meu pai, na época, na verdade, que ficou à frente da corretora. A corretora foi fundada por ele e pelo meu avô, né? E a partir dos anos 80 e 90 que houve aí o crescimento expressivo da corretora a nível nacional, né? A nossa família, Marcelo, se a gente for voltar um pouquinho na época de 1965, quando a gente fundou a corretora, a nossa família, ela sempre teve um viés empreendedor, né? Ela sempre teve uma atividade empresarial muito forte, né? Então, a gente sempre esteve ligado com empresários, né? A gente tinha desde concessionárias de automóveis, indústria química, armazéns secos e molhados, enfim. Então, isso reunia um número de empresários muito interessante. E a gente entendia qual é que era a dor daquele empresário, né? Então, poxa, ele tem o patrimônio dele exposto, como é que lá em 1965 ele ia proteger esse patrimônio, né? Então, desde aquela época, a gente identificou que esse seria o nosso foco, né? A Frico seria uma solução em seguros para as empresas, sempre bem direcionado. Claro, hoje nós somos muito mais do que isso, nós somos uma solução em seguros em todos os ramos, né? Para todos os públicos, mas o nosso viés sempre foi e sempre vai ser um viés empresarial, né? Então, hoje a nossa sede, ela continua em Porto Alegre, né? Hoje nós temos aí filiais em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Espero que o Carneiro, aí, nosso head da operação de São Paulo, esteja nos assistindo, né?
Nós temos filiais filial em Birubá, também, interior do Rio Grande do Sul, ali perto de Passo Fundo, né? O nosso head também, o Ricardo, o Ricardo tá aí, já vi que está nos assistindo, né? Temos aí a operação também em Pelotas, né? Através do Arlindo, né? A operação em Florianópolis, através do André, e a operação de Curitiba através do João Pedro. Claro, isso são operações, né? A gente tem clientes, assim como a Valérios, em todos os estados da nação, né? E agora, no ano passado, a gente abriu a nossa primeira operação internacional, né? A gente abriu a Frico Uruguai em meados de agosto do ano passado. Foi muito bacana, isso foi porque nós sentimos uma necessidade, em razão de Porto Alegre estar muito próximo a Uruguai e Argentina, né? A gente sentiu aí que os nossos clientes, alguns deles tinham operações nesses países, né? E falavam, pô, Vicente, tu me atende lá no Uruguai, me atende lá na Argentina, né? Eu não vou fazer um seguro lá com um broker local que eu não conheço. Pô, tu tinha que ter e tal. Então, a gente achou por bem abrir, foi muito legal. Hoje, nós já temos mais de 15 apólices emitidas lá pelo Uruguai. Estou muito feliz, né, com a operação, né? E ela funciona como um hub para a América do Sul, o Uruguai, né? Mas eu esqueci de falar que em 2010, né, a gente firmou uma joint venture com uma corretora, uma broker internacional chamada THB, com sede em Londres, para ampliar um pouco aí também a nossa atuação para mais de 20 países, 22 países, né, no caso, que para nós é importante, pessoal, porque a gente tem como eu falei, um viés muito empresarial, então a gente concorre muito com outras corretoras multinacionais que têm esse corpo internacional, né? Então, para nós, essa joint venture foi importante para nos dar também esse corpo. Mas, enfim, a Frico é uma corretora de mais de 55 anos, familiar, e que vem a cada ano se profissionalizando cada vez mais. Esse é o nosso foco, buscando crescimento, enfim, e se diferenciar do mercado aí, né? Eu tenho certeza que a Valérios também tem uma história muito rica, muito bonita, a gente conhece também, né? Então, o Cassiano pode falar um pouco aí sobre a Valérios. Só antes do Cassiano falar, deixa eu te falar, Cassiano, que a tua responsabilidade já aumentou bastante. Nós estamos com mais de 170 pessoas online conosco, e agora tu falando, imagino que a gente vai subir muito essa audiência. Aí tu me deixou na parede. E o Vicente falou muito bem aí também. Eu acho muito bacana essa questão aí dessas empresas ter uma idade que poucas empresas hoje chegam nessa faixa etária, a gente diz, né? Essa semana, quando a gente foi bater um papo aí para fazer o teste da live, a gente começou a falar da idade das empresas e eu até me surpreendi, cara, com a idade da Frico. A gente conhece de longa data, mas é a empresa mais antiga das três aí, a que tem uma história maior, né? E, cara, é muito bacana, fico muito feliz também de participar com vocês aí dessa live, agradecer o convite do Marcelo aí. Contar um pouco da nossa corretora, a Valérios foi fundada em 79, em março agora a gente completou 41 anos. Quem começou a corretora foi meu pai, o Gilberto, quando tinha 18 anos, e como foi falado, era um mercado embrionário, vamos dizer assim, né? Inclusive, na época era um pouco mais voltado até, eu acho, para o seguro empresarial. Poucas pessoas faziam seguro de carro, quase não tinha acidente, não tinha roubo. Então, a gente foi desenvolvendo a corretora nesse tempo e sempre tentando acompanhar o que vinha de tendência, né? A nossa equipe hoje é em torno de 80 pessoas, as filiais nossas se concentram basicamente no Rio Grande do Sul, mas a gente atende clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, tudo que é estado aí, clientes que têm operações nacionais. Então, hoje a gente consegue estar presente em qualquer lugar, né? Em resumo, é isso aí, a nossa história. A gente está aí junto para trocar ideia, bater um papo e desenvolver essa live aí. Já aproveitando, queria mandar um abraço para o meu grande amigo Gilberto Valérios. Segundo o Flávio, que é o comercial que atende a Valérios, disse que fechou Lajeado
uma pizzaria e tá lotada a pizzaria só com o pessoal da Valérios para ver o Cassiano falar. Mas afora a brincadeira, até para o público entender um pouquinho da grandeza das duas corretoras, logicamente que eu pedi autorização para eles, mas a Frico hoje atende as lojas Renner, atende supermercado Zafari, entre outros grandes clientes, assim como a Valérios, que atende a Bebidas Fruc, as lojas Benoit, entre outros grandes clientes. Mas os 10 primeiros minutos da live, e a gente beirando as 200 pessoas, foi muito bacana, mas agora eu quero porrada em cima de vocês para a gente fazer esse público realmente beber muita sabedoria. A gente tem acompanhado no mercado que a figura do corretor de seguros tem sido muito testada por todos os entes do mercado. Muita gente falando, na minha opinião, muita bobagem, que o corretor vai acabar e tal, mas eu queria ouvir de vocês, corretores tão importantes, o que vocês acham sobre esse tema do papel e a importância do corretor de seguros no nosso mercado segurador. Se o Vicente puder começar, agradeceria. Claro. Olha, gente, eu acho que a importância do corretor de seguros, né, é muito, muito fácil de a gente falar, né, porque é a nossa atividade, né, Cassiano? Então, isso é muito legal. Mas muita gente enxerga o corretor de seguros como um vendedor, né? E esse termo vendedor, ele me incomoda um pouco, né? Eu acho que sim, nós somos vendedores, né? Nós somos comerciais, na essência, né? Mas eu acho que o corretor de seguros, ele vai muito além da pessoa ou empresa que te vende alguma pólice, né? Ou um produto. O corretor de seguros, ele precisa ser um profissional preparado, principalmente para entender o negócio do cliente, né? Principalmente nós que trabalhamos aí o seguro empresarial, né? Ou seja, entender o que o cliente está querendo, qual é o gap que aquela operação empresarial traz, né? De risco do patrimônio daquele cliente, né? E mostrar isso para o próprio cliente. E aí eu brinco muitas vezes com o nosso time aqui, com os nossos sócios também, que para mim, cara, esse momento é o momento da verdade, assim, tu tá na frente do cliente e tu tá mostrando pro teu cliente que a operação dele é assim, 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 e ela tem o gap aqui, 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 a gente vai amparar o seguro conforme esse ramo. E esse é o momento que a gente ganha o cliente, a confiança do cliente. Se tu ganhou a confiança do cliente, tu não perde mais. Então, para mim, o corretor de seguros, ele é muito mais do que um vendedor, ele é um consultor, e ele precisa ser um consultor, né? O que normalmente eu faço, né? Já que a gente está falando também para corretores de seguros, né? O que normalmente eu faço antes de ir para uma prospecção nova, que a gente chama de new, né? Novo negócio, né? Eu normalmente antes eu entendo qual é o negócio do cliente, qual é que é a atividade do cliente. Eu entro no site do cliente, eu vou entender, ele é uma indústria de bebidas, por exemplo, quais são os riscos que uma indústria de bebidas tem, né? Isso é muito importante, porque isso é o que a gente tem. A gente já chega pronto no cliente, conhecendo mais do que o próprio cliente o negócio dele, ou pelo menos assim como ele, né, Cassiano? Então, isso para mim é o mais importante. O corretor de seguros, ele é muito mais que um vendedor, ele é um consultor de negócios e é uma pessoa que pode amparar todos os riscos que uma operação complexa de uma empresa tem. Muitas vezes a gente consegue identificar riscos que nem o cliente identifica. Por que o meu produto não chega no destino inteiro? Por que ele é roubado em determinado momento, né? Então, a gente conseguir identificar isso e mostrar para o cliente, para mim, faz todo sentido. Então, o corretor de seguros, Marcelo, ele não vai desaparecer. Ele não vai desaparecer porque ele é muito importante na forma consultiva, né? De repente, aquele corretor de seguros que trata só 1 ou 2 produtos de varejo, sim, teria um pouco mais de risco, né, pela venda digital, mas o corretor de seguros mesmo não tem como se substituir, porque ele é um consultor, ele não é um simples vendedor.
enfim, não sei se o Cassiano vai comigo nessa, mas eu queria também ouvir qual é que é teu ponto de vista aí, Cassiano. Cara, perfeitas as palavras aí. Sempre, depois que o cara fala bem assim, a gente fica complicado para nós continuar concluindo. Mas, cara, foi perfeita essa colocação aí de que a palavra vendedor, ela tem uma conotação um pouco, não que degrine, né? Mas ela, na verdade, não mostra a grandeza que é o papel do corretor, né? O corretor tem que garantir a segurança, a tranquilidade, tem que gerar essa confiança. Tu falou bastante disso, e isso eu acho que é o ponto principal da questão para ser bem sucedido. Se tu conseguir ganhar a confiança do teu cliente e tu apresentar soluções que resolvam a vida dele, tu vai estar fazendo o papel do corretor de seguros, né? Esse tem que ser o norte. A gente, na nossa operação aqui, atende tanto empresarial quanto pessoa física. Nós ainda temos uma boa parcela de seguro de pessoas físicas, e eu vejo que, inclusive nesse mercado de pessoas físicas, o corretor é importante. Tem muita cobertura, muita assistência, hoje cada companhia tem um jeito de lidar, e tu poder entregar para o cliente um resumo disso e uma forma que ele entenda de forma clara o que ele está contratando, é o papel nosso. Então, claro que o corretor de seguros não vai sumir. Ele, na verdade, eu acho que ele vai ganhar cada vez mais importância à medida que o nosso país vai desenvolvendo, porque nos países do primeiro mundo é assim. O corretor, ele tem a importância, na verdade, ele tem que entender o risco do cliente e oferecer as soluções que o mercado tem. Para um cliente é brabo tu consultar todo tipo de seguradora, receber um mar de informação e não entender bem para que serve cada coisa, né? Então, eu tenho certeza que o corretor não vai acabar. Um ou outro canal vai mudando, mas o mundo muda desde que surgiu, e isso é natural, né? Mas eu acredito bastante na nossa profissão aí, e vejo que, na verdade, bem pelo contrário, a gente tem muito para crescer aí. Deixa eu pedir até para o público, para vocês saberem, nós já estamos com quase 200 pessoas online, com menos de 20 minutos ao vivo. A nossa audiência circulante já deve ter passado de 400 pessoas. Se o pessoal puder, no aviãozinho ali da tela, convidar pessoas que estejam no mercado, que sejam do mercado e que tenham interesse em participar conosco, vai ser sempre muito bem-vindo. Cassiano, o Vicente falou um pouquinho sobre venda digital, sobre o seguro digital, tu também te referiu um pouquinho sobre ele. Acho que podemos concordar que existe essa tendência, mas eu queria ouvir de vocês dois, começando por ti, o que tu pensa sobre a venda digital no mercado segurador? Vamos lá. A gente, essa semana, trocou uma ideia sobre isso aí, né? E a minha visão da venda digital, ela vai acontecer de forma natural. Isso vai acontecer, vai demorar um pouco menos, um pouco mais, mas vai acontecer. Eu hoje estava pensando um pouco sobre isso aí, que a gente deu uma olhada nos temas aí que a gente ia falar. Eu vejo que o mercado de seguros, ele está demorando um pouco mais para acontecer essa conversão aí do digital. Aí a gente escuta falar, não, mas é por causa que é um mercado muito regulado. Sim, é um mercado regulado, tem bastante questão de importância nesse lado, mas os bancos são mais regulados que nós. E na questão financeira, a gente conta com um monte de fintech aí que dá certo e tem funcionado. Então, eu vejo que o mercado de seguros talvez está um pouco conservador para isso aí. A venda digital, ela está difícil de acontecer porque o produto que as companhias entregam para o corretor, é difícil tu entregar direto para o cliente. Volta aquele papel da importância do corretor. Então, as seguradoras entregam para nós um formulário com muita informação, a gente preenche e entrega para o cliente o preço do seguro dele e o que vai cobrir. Mas o cliente mesmo ir lá, contratar, saber todas as coberturas e assistências que ele precisa, hoje, do jeito que o produto é difícil de acontecer. Ele vai acontecer um caso aqui, outro lá. Eu acho que a venda 100% digital
praticamente nulo o número no Brasil. O que acontece é o cara ir lá, faz uma cotação, mas ele precisa ter aquela ligação ou aquele WhatsApp para... Não, tá tudo certo no meu seguro, essa cobertura mesmo serve. Então, hoje o seguro digital, na minha concepção, o Vicente pode falar um pouco mais, que eles investem provavelmente mais que nós nisso aí, ele na verdade é um gerador de lead. Hoje ele gera o interesse do cliente, tu desperta a curiosidade dele para te poder falar um pouco mais sobre o teu produto e daqui a pouco colocar ele num produto mais adequado. Mas a venda digital de cabo a rabo é difícil, por enquanto. Né, Vicente? O que tu acha aí? Cassiano, eu concordo amplamente contigo, né? Eu acho que realmente o mercado de seguros pela internet, ele precisa vencer, eu acho, algumas barreiras, né, cara? Talvez porque as pessoas ainda não estejam prontas para comprar algo que tem um viés consultivo sozinhas, né? Verdade. Pela internet, né? Mas isso eu acho uma questão mais cultural, sabe? E que deve aos poucos, em alguns ramos, ir melhorando. Por exemplo, no seguro viagem, a gente já vê uma maior liberdade das pessoas em comprar o seguro pela internet, um seguro residencial, um seguro automóvel, né? Mas sim, eu vejo da mesma forma. Eu acho que, poxa, hoje todos nós, isso é uma realidade para todos nós, todo mundo compra tudo pela internet, né? Até o aplicativo de táxi a gente chama pela internet, comida, enfim, tudo isso pela internet a gente já está acostumado. E por que não seguro, né? E aí a gente volta para a questão cultural, porque a nossa cultura poxa, se eu der o ok aqui, será que eu botei o bônus certo? Será que essa franquia aqui é isso que eu estou pensando? Aí o que acontece? Gera o lead, que é o que o Cassiano falou, né? Na Frico é igual, Cassiano, mesma coisa. O cliente pode entrar, começar pelo nosso site, mas chega um momento em que ele sai, né? Então tu tem que ter ali o corretor online para dizer, oi, tem alguma dúvida? A intervenção humana ainda é necessária, né? É necessária, né? Então, isso eu acho que tende a mudar, mas é o que a gente vê, assim. Então, obviamente, a gente disponibiliza na Frico a venda pelo site, né? Agora, no ano passado, a gente criou o nosso app, que é o app Frico Mundi, que ele possibilita que os nossos clientes tenham acesso às apólices deles com a Frico e possam ampliar a gama de produtos. Mas aí tu me pergunta, qual é o percentual que realmente compra pelo app? Ainda é pouco, é muito pouco, né? Mas a gente quer estar nessas plataformas digitais para dar acesso também para esse consumidor que está acostumado com isso, né? E que de repente não quer falar com uma pessoa. Mas é isso aí, eu acho que a venda digital em seguros ainda tem que enfrentar algumas barreiras culturais. Deixa eu fazer um convite para vocês dois e para todo o nosso público. Daqui uma semana, no dia 5 de junho, a gente, na nossa live de sexta-feira, às 5h30 da tarde, a gente vai ter como convidado uma pessoa que eu julgo que vai acrescentar em muito a todo mundo que puder nos assistir. Na semana que vem a gente vai estar junto com o Paulo Mubarak, que é CEO da Mubarak Consulting, e não tenho dúvida que vai ser um choque de gestão, para quem já conhece o Mubarak, vai ser um choque de gestão para todo mundo que nos assistir. Então, convite feito. Vicente, vamos continuar te provocando, e eu não estou gostando dessa brincadeira que vocês estão concordando muito um com o outro e tal. Quero botar fogo nessa história, vamos ver se eu consigo. Como é que tu vê o futuro do nosso mercado, basicamente a nível de produto, né? Quais são os produtos que vocês enxergam como sendo os produtos do futuro? Essa é uma baita pergunta, né, Marcelo? E realmente, se eu coincidir com o Cassiano agora, aí vai ser uma super coincidência, né? Porque a gente tem aí vários ramos de seguros, mas vamos lá, vamos tentar.
Eu acho assim, gente, se a gente for pensar agora que a gente está no meio de uma pandemia, né, onde todas as empresas estão reduzindo seus investimentos, estão sem dinheiro, né, enfim, não estão investindo em seguro nenhum, né, ou pelo menos mantendo aqueles seguros que têm. Eu vejo que, eu penso até muito pelo agora, assim, Marcelo. Qual é o seguro que agora, nesse novo momento, assim, eu pensaria que daria certo, né? Que seria o produto. E eu acho que seria aquele produto que poderia oferecer a essas empresas uma forma de se capitalizar, de reforçar o caixa, né? Porque está todo mundo descapitalizado. Então, com isso, eu vou apostar aí todas as minhas fichas, ou parte delas, nos seguros de garantia judicial e recursal, tá? E eu vou explicar por quê. Porque tanto o garantia judicial quanto o garantia recursal, eles possibilitam exatamente isso que eu falei, né? Que é substituir os depósitos judiciais e recursais por uma apólice de seguro. Então, a empresa vai trazer aquele valor que está lá parado para um depósito judicial e vai reinvestir na própria empresa, né? Então, eu acho que esses dois ramos aí de seguros seriam os dois ramos que eu apostaria, assim, com tudo, né? E se a pergunta, Marcelo, fosse... Enfim, não sei se eu entendi também muito bem a pergunta. Se a pergunta fosse os mercados, né? Eu já apostaria naqueles mercados que se relacionam com dados e tecnologia, né? Porque a gente vê ali, poxa, toda hora, né? Os dados são o novo petróleo, né? Então, tudo que tem dado, que tem tecnologia, eu acho que vai prosperar, né, no mundo. E aí, inclusive, aí vem aquela nossa dúvida do vazamento de dados, né? A gente está vendo aí que está entrando em vigor a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD agora. Então, todos têm que estar preparados para isso, porque, principalmente corretora e seguradora, né? A gente está falando aí para corretora, para seguradora, a gente tem muito dado de cliente, então as corretoras e as seguradoras têm que estar preparadas e adequadas à nova LGPD, né? Mas, enfim, eu saí um pouco do meu assunto aí, mas eu acho que... Por aí. Entendeu perfeitamente a minha pergunta. Então, eu acho que as minhas fichas estão ali no garantia judicial e recursal. É isso. E aí, Cassiano, qual é a tua visão? Vamos lá. Eu acho que a oportunidade nesses ramos aí, sem dúvida, é latente aí nesse momento. Acho bacana. Eu vejo que tem algumas coisas que eu notei. Tu falou de tecnologia ali. Algumas coisas vem batendo nessa tecla aqui na corretora ultimamente, e a gente está tentando desenvolver esse trabalho de nós ter tecnologia e nós poder fazer uma análise de dados, entendeu? Eu vejo que o corretor normalmente é um pouco acomodado nesse ponto e ele espera muito vir tudo pronto da companhia, né? E eu acho que tem que partir do corretor que quer desenvolver um trabalho um pouco mais de longo prazo e mais profissional, dele gerar essa informação e ele tratar essa informação. Eu não tenho dúvida que a tecnologia e a análise de dados vai ser o futuro, e inclusive do seguro. A análise de risco, assim como a tecnologia está facilitando a vida de muitos negócios, no nosso ramo vai acontecer exatamente a mesma coisa. Tu vai precificar com mais precisão, tu vai entender melhor o risco, vai saber o que aquele cliente precisa, e esse tipo de informação dos teus clientes, o teu trabalho interno, tu também pode ter tecnologia para te conhecer melhor e saber onde é que tu está errando, onde é que tu pode ser melhor. Isso é um trabalho que não pode parar nunca. Eu vejo que, voltando àquela tecla lá de novo do corretor, eu acho que o futuro, o corretor vai ter que ser cada vez melhor. Eu tenho que conhecer mais esses produtos, eu tenho que entender um pouco melhor o que o meu cliente precisa. Então, espaço no mercado vai ter sempre. Esses produtos que tu comentou aí, sem dúvida, são, no curto prazo, vai ser o que vai gerar bastante demanda, né? Mas eu vejo muito isso aí, a tecnologia, usar os dados para... A gente não precisa ficar esperando a companhia entregar para nós, pronto, a gente pode ir atrás e desenvolver esse estudo aí. Já que,
já que vocês não me perguntaram, eu vou pegar uma colinha com a nossa audiência, que muita gente está falando sobre seguro-saúde, do qual eu concordo que realmente seja uma tendência a nível de produto para o futuro. Eu acho que já é até presente, mas saúde, sem dúvida, está, na minha opinião, no rol dos produtos que vão crescer cada vez mais. Cassiano, deixa eu continuar com a provocação, e como estou fazendo para ti, poderia estar fazendo para o Augusto, que lideram a segunda geração da Valérios, e a Valérios tem mais de 40 anos, e ela, ao longo desses 40 anos, ela manteve uma alta performance, né? Porque ela vem crescendo, ela vem conseguindo se manter no topo. Nos conta um pouquinho do segredo de manter uma corretora, e no caso de nós três, dentro de uma empresa familiar, com alta performance por tanto tempo. Vamos lá. Sabe que isso é um assunto, como estava na pauta, eu fiquei pensando, sabe que receita de bolo não existe, né, para esse nosso negócio. Eu acho que para nenhum negócio performar bem, se fosse através de uma receita, seria ótimo e muito fácil, mas não é. Eu acho que os méritos do desenvolvimento da nossa empresa se deu bastante pelo trabalho que meu pai desenvolveu no início. Ele é um cara conhece muito bem ele, né, Marcelo? É um cara aberto. A gente aqui na empresa se reúne para discutir, cara, o que a gente vai propor aí para o futuro da empresa. As pessoas, a gente tenta contar sempre com pessoas que também se desenvolvam, que tenham performance boa, e principalmente escutar muito, né, Marcelo? A gente fala assim, vem essa nova geração aí, né, de consumidores, eles estão aí, eu não sei se eles vão comprar carro, hoje em dia está uma tendência que a gente não tem como ter certeza onde é que vai parar, mas a gente sempre teve abertura de ouvir os outros, vamos ouvir essa geração nova aí, a gente tem que conversar com eles, a gente não adianta desenvolver algum produto que a gente quer empurrar nessa geração. Então, é escutar, é debater, é buscar conhecimento, participar de congressos, participar de feiras, entender um pouco mais a fundo o nosso mercado, né? O nosso mercado, ele proporciona oportunidades do corretor conhecer bastante coisa, né? Então, o segredo de manter performance é trabalhar muito e contar com pessoas boas. Não tem muito segredo. Eu vi uma palestra uma vez e me marcou bastante. Meu pai gosta de falar muito isso aí, a fórmula TBC, tirar a bunda da cadeira. Esse é o segredo, né, Marcelo? Tá aí a fórmula, a receita. Mas é se desenvolver. É tirar o tempo para se desenvolver, conhecer bem o que está fazendo e contar com pessoas boas. Como eu citei o Augusto na Valérios, eu queria, o Justiça, também citar o Antônio lá na Frico, que são pessoas que... o ao vivo é legal, meu filho entra aqui no meio da live e quer participar também, ó. Rapaz, oi pessoal, ó. Mas ao vivo é assim, tá, pessoal? Então, o que eu estava falando é que o Antônio, eu também gostaria de ouvir um pouquinho da opinião dele, mas ele vai estar muito bem representado pelo Vicente. Então, Vicente, por favor. Essa pergunta, eu concordo total com o Cassiano também. É uma pergunta muito boa, né? Como manter uma corretora em alta performance durante tanto tempo, né? A Frico tem aí 55 anos. Poxa, como é que a gente chegou aqui, né? E como fazer a maioria das corretoras normalmente são familiares, né? Então, como tu profissionaliza, né? Eu acho que a gente parte daí, né? Será que todo familiar possui as habilidades necessárias para estarem dentro da corretora ou liderar a corretora? Claro que não, vai depender, né? Então, parte daí, escolher as pessoas, os familiares que tenham essa habilidade, né? E a partir daí, expor essas pessoas escolhidas para treinamentos de especialização, tem que
para treinamento internacional vai, treinamento interno também, enfim, para fazer dessas pessoas os líderes da corretora, né? Então, eu acho que começa por aí, porque nós somos uma empresa familiar, as nossas 3 empresas são familiares, né? Então, começa por aí. E aí, depois disso, aquele conceito de lifelong learning, né? Sempre pensar em especialização sempre. Por quê? Porque o nosso mercado de seguros, ele muda a todo momento. Ele não é um mercado de 55 anos atrás. Não é. O que o Frederico fazia há 55 anos atrás, o Vicente não faz mais agora. Ele faz diferente, né? Então, todo o time precisa de especialização, conhecimento atualizado continuamente, né? Então, hoje em dia, eu acho que para se diferenciar da concorrência, tu precisa buscar algo mais, fazer diferente, né? Enfim, e esse fazer diferente é sair da zona de conforto, né? E como o Cassiano falou, né? Então, não adianta, não tem uma fórmula de bolo, é especialização, treinamento, seriedade, processos, inovação, porque não adianta tu ter os mesmos processos de 55 anos atrás, tu tem que buscar uma tecnologia nova, tu tem que buscar um multicálculo para fazer o cálculo do seguro de automóvel mais rápido. Então, enquanto antes uma pessoa, sei lá, 10 anos atrás fazia 10 cálculos a cada tantos minutos, agora ela faz muito mais. Por quê? Porque tu tem um multicálculo. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que entender que uma corretora, ela pode ter 55 anos, pode ter 40 e tantos anos, pode ter 30 anos, mas não é por isso que ela vai se perenizar no mercado. Ela vai se perenizar no mercado se tu continuar trazendo e colocando soluções de inovação dentro dos processos e atualização contínua. Eu penso assim também. Sabe que nas nossas lives eu criei uma frase que eu plagiei, logicamente, que eu digo, agora chegou o momento da pergunta de $1 milhão. E acho que na live com vocês eu não vou errar. Antes de fazer a pergunta, eu queria agradecer muito, muito mesmo, que a nossa audiência, nós temos vários clientes acompanhando, vários corretores de seguros, mas a rede de prestadores da companhia, que é capitaneada pela Cíntia, são mais de 2.500 parceiros nossos, eles assistem às nossas lives e desde já eu queria agradecer a todos por toda semana estar nos prestigiando. Mas vamos para a pergunta de $1 milhão. E vou começar contigo, Cassiano, que se preparou tanto. Vamos ver se eu consigo quebrar vocês. Vamos falar de seguro de automóvel. Tá? Na opinião de vocês, qual é o futuro do mercado de seguros de automóvel e qual é o presente? Quais são as tendências do mercado no automóvel? Nos falem um pouquinho, os corretores que estão nos ouvindo têm uma concentração muito grande nesse mercado e assim como o digital, assim como o corretor de seguros, se fala muito de uma mudança brusca desse mercado. Então, essa é a provocação e a pergunta de $1 milhão. E já que tu está meio quietinho aí, Cassiano, deixa eu começar contigo. Vamos lá. Mercado de seguro de automóveis. Volta um pouco no que a gente já vinha falando. Eu vejo que esse mercado vai cada vez buscar mais essa questão de inteligência artificial, inteligência de dados. Eu entendo que que deve acontecer é aquele seguro on demand, que vou usar o carro, vou acionar o seguro, não vou usar, vou estar com ele desativado. Eu acho que cada vez mais personalizado o produto e aí vem quanto aí do que a gente tem falado. Eu até tinha anotado aqui para falar sobre esse negócio de seguro do automóvel, até queria fazer uma provocação à companhia, Marcelo. Eu vejo que o seguro de automóvel hoje, o presente, ele é quase que nem uma commodity. Todas as companhias trabalham, o pessoal trabalha nesse seguro, o ano que vem o seguro é mais barato, fazem outra companhia, passam em outra companhia, né? Eu vejo que um grande desafio para as seguradoras seria
conseguir agregar mais valor no cliente lá para ele se sentir bem pagando um pouco a mais e não querer todo ano trocar de seguradora, que vai dar R$1 de desconto, R$50, ou uma assistência um pouco diferente. Eu acho que o desafio da seguradora é ter uma presença mais próxima do cliente, do corretor, assim como, voltando ao caso das fintechs, por que hoje a fila de espera para o cara ter um cartão de crédito da Nubank? Cara, fila de espera para te ter um cartão para te gastar e dar dinheiro para os caras. Então, eu vejo que tu criar apelo, tu tá mais próximo do cliente, falar a língua dele, isso vem de novo naquilo que a gente estava falando, simplificar o produto e conhecer melhor o cliente. Tem que ouvir um pouco mais ele e para ele se sentir mais próximo, e o ano que vem, quando eu ligar para ele, dizer, pô, tem uma opção mais barata que é a seguradora XYZ, ele dizer, cara, eu gostaria de continuar com essa companhia que eu tenho meu seguro na agente seguradora, eu quero continuar lá. Então, o desafio das companhias, na minha visão, é essa aí, como eu vou agregar valor, como esse cliente vai ter vontade de fazer o seguro comigo. Eu vejo muito por esse lado aí, e volta naquilo tudo que a gente falou, que tecnologia vai ser fundamental para isso daí, né? Pode complementar aí, Vicente. É um tema espinhoso, né, Cassiano? É um tema complicado, porque a gente está aqui no meio de vocês querem o quê? Vocês acham que ganhar 500 mil para participar dessa live não vai ter tema espinhoso, pô? Não, é difícil, porque a gente está no meio de corretores, né, Marcelo? E a carteira de seguro de automóvel no Brasil, como a gente sabe, é uma das principais do nosso mercado na atualidade, né? E eu penso assim, inclusive o seguro de automóvel, ele é responsável por ajudar a criar a cultura do seguro nas pessoas, né? Porque todo mundo tem o seu carro e pensa, pô, eu vou tirar o meu veículo da concessionária novo, eu preciso do seguro. Então isso ajudou a criar, né, a cultura do seguro, né? Então, cada vez mais as corretoras, enfim, trabalham com seguro de automóvel, ele é muito popular nas seguradoras, nas corretoras, e isso também traz o quê? Uma guerra de preços, né? Mas hoje em dia, como o Cassiano falou, em razão dessa revolução tecnológica aí, foram lançados alguns seguros diferentes, né, de automóvel agora, né? Que é o seguro sob demanda, que tu bem falou, né? Que é o famoso liga e desliga o seguro, né? Tem aquele seguro por quilometragem também, né? Que quanto mais menos tu anda, menos tu vai pagar, porque tu tá expondo menos o veículo ao risco, enfim. Mas mesmo com todas essas novidades, eu vejo a carteira de seguro de automóvel um pouco ameaçada, tá? E com um considerável grau de disrupção a médio prazo, tá? Mas eu já vou explicar por quê, né? No ano passado eu tive com o meu sócio em uma imersão lá no Vale do Silício, tá? Nos Estados Unidos, que é onde estão lá todas as empresas de tecnologia e tudo mais. E o que nos chamou a atenção? A gente estava lá em Palo Alto e eu via os carros passando sempre com uma câmera em cima do carro. E eu perguntei, pô, por que aqui em Palo Alto os carros todos têm câmera? Não, porque esses são carros autônomos. Eu, como assim carro autônomo? Ele dirige sozinho. Eu, não acredito. Então, o que a gente fez? Para a gente ter essa experiência, eu e o meu sócio, nós alugamos um carro autônomo, e aí já foi complicado, né? Porque tu entra no carro, ele não tem chave. Ele tem um computador, certo? E aí tu projeta no computador ali o que tu vai fazer, e ele sai dirigindo sozinho. E aí tu tá no banco do motorista, só no banco do motorista. Não precisa dirigir, porque ele dirige sozinho. E aí vem a curva, tu quer botar a mão no carro, né? Vem a sinaleira, tu quer frear. Só que ele faz isso sozinho. Por quê? Porque ele tem sensores, né? Então isso é uma realidade, isso é um negócio que a gente não tem aqui ainda, né? Tão real, mas lá nos Estados Unidos é uma realidade, né? Tu vê esses carros todos em teste lá em Palo Alto, né? Então, e os sensores não deixam os veículos colidirem, né? Então, o que acontece? Isso, a um médio prazo, vai ser uma realidade. Esses veículos autônomos, eles proporcionam menos risco para a população,
né? Então, o cara que dirige vai ser o risco, né? Porque todos os outros, eles não têm condições de bater. Então, aos poucos vão sendo trocadas esses veículos guiados por carros autônomos e não vai fazer sentido ter seguro de automóvel mais, né? Então, claro que eu estou falando sobre um negócio que é futuro, mas é um futuro que a gente já viu acontecer, que está acontecendo. Talvez vá chegar aqui no Brasil daqui a 5, 10 anos, né? E aí tem mais o tempo de trocar a frota. Mas a gente considera, Marcelo e Cassiano, muito essa situação nos nossos investimentos daqui em diante na carteira de automóvel, né? Óbvio, nós temos uma carteira importante de seguro de automóvel, que a gente continua trabalhando e investindo, mas é um mercado que tende a reduzir. Por causa de tudo Nós isso. estamos agora com um pouco mais de 45 minutos e temos, por força do Instagram, só mais 15 minutos. Eu tenho uma série de perguntas que a própria audiência está fazendo, então, se a gente puder correr, vou agradecer vocês. E já que eu quero tirar vocês da zona de conforto, eu vou aqui numa que vocês provavelmente não estavam preparadas, né? Como eu citei, vocês atendem grandes contas, como Zafari, como Lojas Renner, como Bebidas Fruc, como Benoit, e muitos corretores devem se perguntar o que esses caras ou essas corretoras que, enfim, tem mais de 40 anos, tem 50 anos, mas qual é o segredo para tu conseguir administrar contas tão importantes quanto essas? E queria começar por ti, Cassiano. Vamos lá, voltando na pergunta lá da alta performance, o segredo é o que a gente respondeu lá, é se especializar, se colocar à disposição do cliente, tu tirar o tempo para ouvir ele e tu fazer o tema de casa, né? Porque o que acontece, eu vejo muito, é uma ideia que a gente sempre tenta passar também para os nossos vendedores aqui, tem que tirar o tempo, quando tu vai fazer uma prospecção, tu ligar num cliente lá para oferecer um seguro mais barato, tu não está agregando valor. No ano que vem ele vai procurar outro, se tu não fizer sempre o mais barato, tu está fora, entendeu? Volta aquela questão. Nós temos que entender o que a gente está vendendo, a gente tem que oferecer um produto diferente. Uma estratégia que a gente adota aqui e funciona é tu prospectar oferecendo produtos diferentes. Eu ligar num cliente lá que tem uma grande frota para falar sobre seguro de responsabilidade civil, explicar para ele como é que funciona uma cobertura de RC empregador ou um seguro de obra e apresentar alguma solução um pouco diferente, o cliente ele também está interessado em ouvir. E a grande maioria das vezes o cliente abre a porta para ouvir algo que ele nunca ouviu do corretor dele. Isso é uma coisa muito comum. A gente acha, puta, empresa tal lá, vou lá oferecer um seguro na empresa X. Ah, mas todo dia deve ter alguém oferecendo. Cara, pode ser que ninguém ofereceu e, principalmente, ninguém ofereceu algo que esse cara não conhecia. Então, esse seguro novo aí, responsabilidade civil de proteção de dados, em função dessa nova lei. A gente tem conhecimento dessa apólice, a gente comercializou algumas apólices, mas um caso deles curioso que foi uma empresa que desenvolve jogos para videogame, e eles usam a imagem dos clubes. Lá na Europa os caras exigem seguro, lá é uma coisa muito mais comum, e desde ali a gente, é um prato cheio isso aqui para um monte de tipo de empresa aí, cara. Isso a gente tem que entender, a gente tem que conhecer esse tipo de produto para abrir a porta. Depois que o cliente confia em mim, o seguro de responsabilidade dele de dados, o seguro de responsabilidade de produto dele, ele vai abrir a porta para te oferecer a frota, o seguro da empresa, o incêndio, o vida, o que for, entendeu? Mas tu chegar para o cliente por uma abordagem um pouco diferente do que ele está acostumado, a chance de tu abrir uma porta e conseguir trabalhar com uma liberdade, eu acho que é um pouco maior. Vocês não vão me quebrar com o Instagram, hein? Eu ainda tenho menos de 10 minutos aí. É verdade, tu falou para ser rápido. O Vicente tem que dar a pincelada dele, por favor, Vicente. Não, você é bem objetivo também. Eu acho que eu concordo com o Cassiano e eu acho que a gente tem que ter o entendimento do negócio do cliente, que é aquilo que eu falei também na alta performance, né? Tu entender o cliente, tu entender o negócio do cliente,
Porque no momento em que tu entende a dor do cliente, qual é o gap dele, o gap da operação dele, dificilmente ele vai te largar, porque tu não vendeu uma pólice de seguro para ele, tu vendeu a proteção daquele gap que ele tinha na operação dele, né? Então, tu demonstrar que tu entende mais ou tanto do negócio dele quanto ele, isso vai dar uma tranquilidade imensa para o cliente, e dificilmente a gente vai perder. Então, se eu pudesse falar qual seria o segredo para atender esses grandes clientes, eu acho que é isso, Marcelo, é o entendimento do negócio do cliente e, obviamente, ir regando a plantinha, né? Então, poxa, o corretor, uma das habilidades que ele tem que ter é o relacionamento com o cliente, né? Então, ele tem que ir lá, ele tem que tomar café, ele tem que trazer soluções, como o Cassiano falou, em outros ramos de seguros, né? A gente estava falando de seguro cyber. Cara, agora, nesse momento de LGPD, o seguro cyber ele passa a ser muito importante, né? É uma realidade já. E muitas vezes, se a gente não oferece para o cliente, talvez ele vai receber de um outro consultor. E ele vai se questionar, poxa, será que o meu corretor sabia ou tem o entendimento desse seguro? Né? Então, é muito importante que o corretor ele não fique também dentro da redoma dele, né? Ele tenha que sair disso trazendo novas opções, novos produtos, né? Pessoal, a gente está chegando... Marcelo, eu vejo que o cara tem que evitar uma coisa que acontece e aconteceu para nós e acontece para todo mundo, ninguém é perfeito e nós também não somos, né? Aquela frustração, para mim a maior frustração num cliente é ele lá e dizer, pô, um corretor me falou do produto tal, por que tu nunca me ofereceu isso aí? Por que tu nunca falou disso aí? Então, cara, isso é uma frustrante, né? Pessoal, agora o desafio final, e esse é o mais difícil de todos. A gente está chegando no final, não tem dúvida que inspiração e conhecimento, que é o nosso objetivo aqui, o mercado todo obteve, o mercado agradece vocês. Então, considerações finais, e se vocês puderem rapidamente também passarem a opinião de como vai ser o mundo pós esse Covid maldito, em no máximo 2 minutos, é o desafio maior. Vicente, começando por ti agora. Bom, primeiramente queria agradecer aí, Marcelo, Cassiano, a conversa foi excepcional, né? Eu acho que o mercado precisa disso, né? Nós somos 2 corretoras aí antigas, né? E nós somos colegas, né? Então a gente está aqui, tá discutindo e está trazendo soluções aí para todo o mercado. Então foi muito legal. Como vai ser o mundo depois do Covid, né? Eu acho que vai ser diferente. Ele já está diferente. Nós já vimos isso, né? Eu sou uma pessoa que, desde lá do Frederico, né, Marcelo, ele sempre falou, não, porque tudo acontece em São Paulo, as matrizes estão em São Paulo. Eu já ouvi muito isso também. Eu imagino. Então, a vida inteira eu estive em São Paulo, né? Então, eu pego o avião, fico 2 dias em São Paulo e volto, né? Será que eu vou passar a fazer isso, continuar fazendo isso? Se a gente já sabe que uma reunião por vídeo funciona da mesma forma que uma reunião presencial, será que faz sentido eu pegar um avião para ir lá falar com a seguradora? Acho que não. Pelo menos vai reduzir, vai mudar. Olha quantas reuniões a gente vem fazendo, eu tenho certeza que o Marcelo, o Cassiano também, a gente sai de uma reunião de vídeo e entra em outra, né? Isso não acontecia, por quê? Porque tinha trânsito, né? Então, a vida será diferente e ela já está diferente, né? Então, a gente vai ter que se adaptar a tudo isso, mas eu acho que eu já devo ter passado os 2 minutos. Vamos lá, então. Pessoal, também agradeço muito, aí foi um prazer estar dividindo a live com vocês e com todo mundo que está nos ouvindo aí. Mandar um abraço especial para toda a equipe da corretora que estão assistindo a gente, prestigiando aí. Cara, o mundo pós-Covid vai ser isso aí, vai ser uma evolução, a gente não tem como precisar como vai ser, mas o mundo sempre ele se adapta, né? A vida é uma constante adaptação e dessa vez não vai ser diferente, nós vamos se adaptar, vai vir mudanças, as pessoas vão ter relações diferentes com os negócios e com as viagens, enfim,
Já vai ser um grande aprendizado, sem dúvida nenhuma, né? Ninguém sabe como vai ser aí amanhã, mas que vai ser diferente, vai. Também não tenho dúvida. Pessoal, a gente tá estourando o tempo. Eu, de coração, independente das nossas relações profissionais, eu tenho muito orgulho de ter uma relação de amizade com vocês e com as famílias de vocês. E esse tipo de live realmente é muito bacana, me dá uma satisfação triplicada de poder estar com amigos e com pessoas tão importantes do mercado segurador. E para terminar, como eu sempre faço, só nas que eu gosto, para vocês dois, ó. Isso aí. Parabéns, o mercado agradece. Valeu. Um abração, Valeu. Obrigado pela audiência de todos. Tchau, gente. Obrigado.